Boa noite, Mídio. Boa noite, Glauber, Ulisses, Larissa. É um prazer, Mídio, estar falando com você, que é um amigo de velhos carnavais, ainda mais nessa sexta-feira que fica melhor ainda quando a gente fala da história do nosso clube de 121 anos, Mídio. Eu agradeço a oportunidade de falar do livro Memórias do Esporte Clube Vitória no seu programa, amigo. Então, peraí que daqui a pouquinho a gente vai interagir. Pois André Catimba é personagem do livro História do Vitória? Olha, Emílio, o André é um personagem, eu lamento muito, né? Eu estive na casa de André há cerca de 10 dias atrás com o Lucas Gramacho, do Baú do Leão, que é o autor do livro. André, inclusive, autografou bandeiras e camisas do Vitória que vão estar na pré-venda desse livro que a gente vai lançar junto com o Thiago Bittencourt, com o Milton. A turma toda do livro está sintonizada, inclusive, aqui na Salvador FM. Beleza. Nesses 40 personagens aí também, você destaca o Lázaro Ramos e destaca também o Wagner Moura, por quê? Rapaz, são dois grandes rubro-negros, né? O Lázaro, Emílio, ele tem uma história familiar com Vitória que atravessa gerações. A bisavó dele, que se chamava Vitória, inspirou muito a família dele, o pai dele, a ser torcedor e a aproximar Lázaro, Emílio, dessa relação com o clube. O pai dele, que era aquele cara centrado, em dias de jogo do Vitória, Lázaro via o pai vibrante na televisão, xingando, torcendo, comemorando, vibrando. Então, era nesse momento de jogo do Vitória que ele se aproximava do pai. Então, Lázaro escreveu um artigo fantástico, Emílio. E o torcedor do Vitória vai poder ter acesso não só ao artigo de Lázaro, como essas 40 entrevistas e artigos, né, que a gente reuniu nesse livro com pessoas tão especiais que construíram a história do Vitória, né? A gente tem uma história de 122 anos e Jorge Valente, que é bisneto de Artêmio, Jorge escreveu um artigo incrível relembrando como o Vitória surgiu naquele cenário da sociedade baiana ali no final do século XIX. Como foi essa evolução do clube, né, essa construção do clube. Em dias de jogo do Vitória, por exemplo, Jorge diz que Artêmio deixou de ser atleta e colocava a bandeira do Vitória na sua janela, como torcedor. O torcedor Artêmio Valente foi se sobrepondo até ao atleta Artêmio Valente. Então são histórias incríveis. Beleza, tem um outro bisneto dele que chama Igor Valente, esse eu conheço muito bem, tá aqui em Salvador, mora na Pituba, mas eu queria lhe fazer uma pergunta e fica à vontade, viu, Glauber? Nesse momento difícil que vive o Vitória, claro que o livro é Memórias do Vitória, eu tenho certeza que tem muita gente boa aí, mas nesse momento que vive o Vitória é um momento difícil mesmo e tudo correndo contra o atual presidente. Ele tá no livro também? O presidente deu uma entrevista antes dessa gestão dele, Emílio, falando sobre a primeira passagem dele como presidente do Vitória, não só ele, como Alex Portela, como Zé Rocha, como a família Catarino também está representada, como a família Barradas também está representada, como o Davi Luiz está no livro, deu uma entrevista. E o que eu acho mais bacana, Emílio, nisso tudo, é que a gente fala de tantos nomes, Bigu, Arthurzinho, Bebeto, Petkovic, e esses nomes, eles trazem outros nomes. Por exemplo, Dona Tidinha é uma pessoa, é uma ex-funcionária do clube, né, falecida, mas ela está muito presente nesse livro. Ela tem histórias incríveis, assim como Carcaça, como Gaguinho. Então, esse livro traz, por exemplo, momentos em que Newton Santos, a lenda do futebol brasileiro, esteve no Vitória como treinador, como a contratação, por exemplo, de Joel Martins, campeão do mundo com a seleção na Copa de 58, foi contratado pelo Vitória a peso de ouro na década de 60. A gente traz os bastidores dessa contratação. Joca Góes, que foi vice-presidente do Vitória na década de 70, deu uma entrevista maravilhosa e traz tantos outros personagens, como Ademar. Joca conta, por exemplo, Emílio, os bastidores da contratação de Fischer e Andrade, aquele título especial que foi nosso primeiro campeonato do Nordeste, em 76, onde a gente ganhou lá em Natal. Então, são histórias incríveis e apesar do momento ser difícil, a história do Vitória é grandiosíssima, Emílio. Depoimentos como
dessas pessoas que eu citei, os bastidores, por exemplo, o Gemoré Moreira, técnico campeão do mundo. Sim. Em 58, foi treinador do Vitória. Então a gente traz o dia a dia de personagens como Túlio Maravilha, que fez dupla de ataque com o Bebeto, e Bebeto fala de Túlio. Então, alguns personagens trazem outras pessoas, e esse livro a gente tem Tatal como torcedor ilustre, tem Paulinho Boca, que construiu o CD do centenário do Vitória. Paulinho Boca de cantor? Paulinho Boca de Cantor, que traz histórias dos novos baianos, como os novos baianos e o futebol estavam ligados ao Vitória, ao futebol baiano. Então é um livro não só para o torcedor do Vitória, a gente traz bastidores do futebol brasileiro, Emílio. Joca, que foi vice-presidente do Vitória, também foi vice-presidente do Flamengo. Vou dar um spoiler aqui para você. Ele estava na Copa de 98 e teve um jogador que deu um murro na cara de outro, dois grandes jogadores da seleção brasileira, onde um deu um murro na cara de outro dentro da seleção. No livro você vai ter o nome de quem são esses dois jogadores e o torcedor. Então, é o que eu falo, não só o torcedor, na verdade. A gente traz um documento inédito, Emílio, a gente traz os bastidores também do futebol brasileiro nesse livro Memórias do Esporte Clube Vitória. Bom, por falar em memória, pra gente fechar, porque o tempo aqui é curto e hoje, como eu te falei aqui, nós tivemos problema técnico. Aquele ataque de 72 do Vitória, que foi a melhor equipe de toda a história do Vitória até aqui. Traz alguém, se conseguiu alguém ainda que pudesse... Claro, Catimba, André Catimba. André Catimba. A gente traz, por exemplo, Senna, de jogadores, Emílio, a gente traz Senna, que jogou na década de 50 no Vitória, fez 77 gols, né? Até Neto Baiano, que é o mais recente, que em 2019 fez a sua última passagem. Então, esses 122 anos de clube, ele está coberto desde a sua fundação, através de Jorge Valente, que é bisneto de Artêmio, até Neto Baiano em 2019, que é a figura mais recente da entrevista em relação ao jogador. Na verdade, o último artigo que a gente recebeu foi de Lázaro Ramos, agora em 2021. Beleza, vamos fazer o seguinte, eu quero que depois você vai autografar o livro, já tem inclusive, aliás, esse livro já está autografado com... Caiu, foi? Com André Catimba. E pela emoção e por tudo que nós temos aqui, pelo carinho, eu queria inclusive adquirir esse livro e pelo menos dois, né, no mínimo aqui, um deles eu queria jogar aqui pro torcedor do Vitória, eu queria sortear pro torcedor do Vitória, tá certo? Na verdade o André, ele autografou as camisas, e só mais uma coisa que é super importante pra gente, Emílio, bem rapidamente, é um projeto que demorou 11 anos e a gente está buscando, inclusive, apoio, né? O momento é difícil, então você, que é empresário, que é torcedor do Vitória, que apoia o futebol brasileiro, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o meu número, DDD 11 95967 1370. Repita. As redes sociais, vou repetir, DDD 11 95967 1370. DDD 11, meu número é esse que eu passei para vocês. Tem as redes sociais do livro, @Memórias do SC Vitória. E eu quero agradecer a você, a audiência, rapaz. O WhatsApp não para. Poxa, que bom, viu? Esse programa é líder de audiência, é um prazer muito grande estar falando dessa história com você, Emílio. Valeu, Alan, um forte abraço, muito obrigado e vamos outras vezes aí falar um pouquinho mais e logicamente eu fiquei emocionado quando você falou que já tem autógrafo de André Catimba, o último autógrafo que ele deu na camisa, o livro. Eu queria lhe pedir assim, meu amigo, se você puder me arrumar, eu queria, viu? E eu quero, claro, se for brindar também o nosso ouvinte, né, com esse livro, vai ser muito bacana mesmo. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Tá certo? Maravilha, apresenta bem aí, torcedor, siga @Memórias do SC Vitória. Memórias do SC Vitória. Eu vou repetir aqui outras vezes. Eu vou lá com Ulisses Gama no Tacho Tricolor.